Bom, galera, então vamos começar essa aula maravilhosa. Olha só, a gente está num projeto que nós criamos na aula passada, né? Beleza? Então eu vou criar uma página nova, né? Vou lá no Web, botão direito, Novo, vou escolher a opção XHTML. Beleza? Que é o HTML extensível. Ok? Bom, escolhi, veja bem, eu vou colocar um nome para ele aqui. Eu vou colocar o nome da página como EJB. Por quê? Só para depois vocês lembrarem que foi a aula que a gente viu o EJB, tá? Então, olha só, eu vou chamar ela de EJB, que é o Enterprise Java Bean, beleza? E vou dar um finalizar. O que acontece? Neste momento, se eu der um play na minha aplicação, o que vai acontecer? Vocês não precisam fazer, não. Ela vai rodar a página que nós fizemos na aula passada. Beleza? Então, qual que é o problema aqui? Lembrando, né, que eu mostrei para vocês esse dentro de WebInf, aqui o arquivo web.xml na aula passada, né? Vem aqui em XML e eu consigo ver esse arquivo. Tá vendo que eu tenho esse parâmetro aqui, ó, welcome file, que é a minha página inicial. Então, para que o nosso arquivo, o XHTML que a gente está criando agora, ele seja a nova página inicial, eu vou ter que mudar aqui para EJB, né, para o nome dele, e aí sim, se eu der um play, vai rodar essa nova página como página inicial, essa que eu estou criando agora. Por quê? Porque por enquanto, olha lá, to write content, tá? Por quê? Porque por enquanto, como a gente não está criando uma aplicação web, né, um site que a gente vai poder navegar, cada aula é um assunto diferente, então a gente vai fazendo assim para a gente conseguir fechar um assunto por aula, beleza? Bom, vou fechar aqui, tá? Então, esse cara aqui, olha, eu vou chamar aqui, olha, conteúdo da página com EJB. Tá lá. Beleza. O que acontece? O EJB, ele é a sigla lá para Enterprise Java Bean. O que esse cara vai fazer para mim? Ele vai criar, o EJB nada mais é que uma classe, tá? Uma classe Java normal, porém, eu estou colocando nessa classe uma anotação para informar para o servidor que ela é uma EJB, beleza? Então, eu vou informar para o servidor que ela é uma EJB. O que o servidor vai fazer para mim? Ele vai deixar essa classe como se ela tivesse só métodos estáticos. E esses métodos vão estar disponíveis para eu utilizar na minha tela, no meu XHTML. Beleza? Então, por exemplo, se esse método devolver uma string, eu posso utilizar essa string para completar a minha página, para colocar conteúdo na minha página. Ela pode me devolver uma lista, um list de algum conteúdo. Então eu posso usar esse list para preencher alguma parte da minha tela. Beleza? Então eu vou fazer com 2 métodos de exemplo e a gente vai usar ele para montar uma partezinha pequena da tela. Beleza? O que é importante vocês perceberem é como que a minha tela vai interagir com o EJB. Beleza? Por quê? Porque, lembra, a gente está fazendo as coisas para utilizar o Prime Faces. Então, o importante vai ser eu entender, o EJB vai funcionar assim e o Prime Face vai se ligar com ele dessa forma. Beleza? Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu ver aqui, sim, nós vamos fazer o seguinte, olha,
eu vou criar dentro de Java um pacote, tá? Eu vou criar um pacote Java e eu vou chamar esse pacote de Java Beans. Ok? Então, nesse pacote Java Beans, eu vou ter os meus EJBs. Tá? Fizeram aí o pacote? Bom, fui lá, deu um finalizar, criei o pacote. Ok? Então, eu vou chamar eu vou criar dentro desse pacote uma classe. Vou chamar essa classe de primeiro EJB. Beleza? Então, olha lá. Botão direito, novo, vou criar uma classe Java. Classe Java normal. Beleza? Ok aqui? Então, ó, cliquei aqui, vou chamar a classe de primeiro EJB. Beleza? Não, vou chamar assim de primeiro bin. Ok? Então, vou dar um finalizar aqui. Ok? E com isso, criei lá o primeiro bin. Bom, vou fazer aqui o seguinte. No Java Bean, eu vou trabalhar mais ou menos como uma classe de entidade. Mais ou menos. Então, eu vou sempre trabalhar assim, com uma variável privada e eu vou fazer método de acesso para essa variável. Beleza? Sempre vai ser assim. Ah, eu preciso que um Java Bean me retorne uma lista. Beleza, eu vou ter que criar uma variável privada daquela lista e vou ter que ter um método que retorne a lista para mim. Beleza? Eu não posso criar um método que me devolve a lista direto. Tá joia? Por quê? Porque ele vai precisar dessa variável privada para fazer get e set nela. Tá? Também eu preciso de padronizar esses gets e sets. Tá? Então, eu vou criar aqui uma variável privada, private, string, vou chamar aqui de nome. Ok? Beleza? Então, lembrando como funciona lá. Se eu fosse criar uma classe de entidade, eu vou ter que fazer um get nome e um set nome. Tá? Nesse caso, eu vou devolver lá um bom dia, sei lá, boas-vindas, alguma coisa assim. Mas o padrão é esse aqui. Então eu vou criar aqui um método público que devolve uma string. Como a gente ainda não vai setar nenhum valor para o nome, então eu vou inventar o retorno, tá? Mas o correto seria eu retornar o conteúdo de nome, beleza? Então eu vou criar uma aqui, ó, get nome. Eu vou criar aqui o seguinte, return Unifoa 2014. Beleza? Então, olha lá, eu já tenho aqui uma classe que, se eu chamar o método getNome, ele vai me devolver aqui, Unifoa 2014. Ok? Essa classe ainda não é um bin. Beleza? Ela ainda não é o bin. Então eu tenho que criar uma anotação nela para ela virar um bin. Então o que eu vou ter que fazer? Aqui em cima, antes do nome da classe,
eu vou ter que criar duas anotações. Arroba view. Opa. Aliás, desculpa. Arroba named. Que esse named ele vai herdar aqui do pacote, ele está no pacote JavaX Inject, então é esse que eu tenho que escolher, tá? Esse aqui. Então, ó, arroba named. O que esse arroba named vai fazer para mim? Ele vai fazer o seguinte para mim. Ele vai criar uma instância dessa classe, ele vai deixar essa classe já instanciada para mim. Tá? Então, qual é o padrão para ele instanciar? Imagina, quando você instancia uma classe, você cria, por exemplo, primeiro bin, dá um nome para essa variável que vai ser a instância da classe, igual a new primeiro bin, certo? Então, o que ele vai fazer por debaixo dos panos para mim? É como se ele, em algum local, ele fizesse assim, ó, primeiro bin, opa, igual a new, primeiro bin. É como se ele fizesse isso aqui, ó. Então, como a minha classe se chama primeiro bin, tá vendo lá com letra maiúscula, ele vai dar o mesmo nome da classe na instância. Beleza? Então, lá na minha tela, eu já vou enxergar uma variável com esse nome aqui, ó. Beleza? Então, isso que o named está fazendo para mim. Tá tranquilo? Entendido? Ok. Então, isso aqui, obviamente, não é trecho de programação para a gente agora. Era só para explicar. Bom, aí eu preciso de um outro cara aqui, ó, uma outra anotação, que é o arroba viewScoped. Beleza? O que esse viewScoped vai me dizer? Olha lá, ele está no pacote JavaX Faces Bin. Ele vai me dar o escopo de utilização dessa bin. Então, ela vai fazer com que essa bin fique disponível para mim na tela. Ok? Então, toda vez que eu tiver com alguma tela aberta, essa classe com esses métodos vão estar disponíveis para utilizar na tela. Beleza? Então, olha lá. Beleza. Agora, esse cara aqui, pra gente, é um Java Bin. Só isso aqui, ó, vai fazer com que essa classe vire um Java Bin. Tranquilo até agora? Beleza. Então, como é que a gente vai fazer? Já fizeram, já programaram essa parte aqui? Não? Querem um tempinho para fazer? Ou posso ir direto? Já? E aí, galera? Já? Já? Então, olha só. O que eu vou ter que fazer aqui? Essa parte aqui eu posso criar como um HTML normal. Então, eu vou colocar aqui, ó. Instituição de ensino. Ó, tá vendo? Eu só, vou fazer isso aqui. O que eu vou retornar aqui? Tá vendo? Eu criei um HTML normal até agora. Então, se eu der um play nele, só vai aparecer isso aqui, ó. Vamos lá. Olha lá. Instituição de ensino, 2 pontos. Então, o que eu vou fazer?
eu vou usar o retorno do Java Bean para preencher esse cara aqui, ó. Vai aparecer aqui instituição de ensino, MIFO 2014. Beleza? Que é o retorno do meu BIM aqui, ó, MIFO 2014. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha lá, quando eu coloco tralha e abro colchete, olha aqui o que aparece para mim. Sim, mas olha que está selecionada. Beleza? Entenderam a jogada? Então ela já aparece ali para mim, como uma variável. Ok? E aí, se eu escolho ela e coloco um ponto, olha aqui para mim, ó, a minha variável privada. Nome. Sim, se tivesse nome, endereço, telefone, e-mail, CPF. Sim, ou eu poderia ter uma lista de algum objeto. Por exemplo, eu tenho uma lista de aluno. Eu poderia ter aluno, ponto, nome do aluno, endereço, telefone. Professor, pode contar lá no XML web Posso. Espera só uma rapidinho aqui. Então, se eu der um play agora, olha lá, ele já me retornou o que estava no BIM. Entenderam a jogada? Então, se esse BIM me retorna uma pesquisa do banco, está pronto. Está vendo? Se me retorna um select, uma lista de, por exemplo, de cidades, uma lista de estados, uma lista de alguma coisa, já está pronto, é só colocar na tela. Entenderam a jogada? Então, o Prime Faces, ele sempre vai trabalhar assim. E por que eu tenho que fazer esse BIM dessa forma, ó, variável privada, get e set. O set eu não fiz ali ainda. Mas por que eu tenho que trabalhar assim, variável privada, get e set? Imagina o seguinte, eu vou criar um controle de input na tela. Então, quando eu carrego a tela, se tiver um objeto no meu BIM, ele já preenche sozinho. Ele fez get no objeto, igual ele fez get quando eu rodei aqui, ó. Ah lá, ele fez get, trouxe lá o info 2014. Mas se eu carrego essa página e não tem nada, não tem objeto no meu BIM, quando o usuário preenche o meu formulário e manda, por exemplo, gravar ou enviar, automaticamente ele já fez set no meu BIM. Sem eu ter que dizer que... Lembra do PHP? Que eu tinha que dizer, ó, eu não gosto de falar mal do PHP, né? Mas vocês lembram do PHP que eu tinha que dizer, ó, esse campo vai como parâmetro para entrar em tal propriedade lá do meu objeto. Não preciso de fazer. Porque quando eu defino o input, eu vou falar, ó, o input é tal campo. Então, ele mesmo, quando eu carrego a página, se tiver objeto, ele já faz get, e se não tiver objeto, ele já faz set. Para mim, tranquilo? Então, olha lá, vou deixar aqui para responder a sua pergunta. É aqui, ó. A gente alterou aqui. Beleza? É porque deu erro na hora que a gente estudou. Deu EJB.xhtml not false. In return content. Deixa eu dar uma olhada aí, peraí. Eu achei que tinha escrito alguma coisa errada, ou o caminho estava errado. Peraí que eu já estou indo dar uma olhada aí.
Deixa eu só procurar um negócio aqui no site do Prime Faces. Pessoal, conseguiram fazer aí? Não apareceu o nome não. Não apareceu? Espera aí que eu vou dar uma olhada. Olha só, enquanto isso, enquanto eu não chego aí, dá uma conferida se vocês, se os importes estão iguais a esses daqui. Eu só estou procurando um... Foi aí? Foi aí? Foi, galera?
vocês alteraram o L. Aqui, ó, você está chamando o JB, mas cadê o JB que você criou aqui? Você criou dentro do L, está dentro do L. Aí eles acham que se você colocar na pasta errada, isso não vai. Por quê? Tem alguma coisa nele, o que acontece? Quando você manda ele para construir, ele tenta apagar o que existe, o que construiu hoje. Só que o que tem que ele vai apagar, é um outro processo que vai apagar. Só que ele está preso em um processo anterior. Então ele está locado, aí ele não consegue apagar. Deixa eu ver o seu aí. Olha só, você colocou o seu JB dentro de um web. Dentro de um web. Deixa eu ver agora. São 4.
Que? Na aula passada, você colocou a lição de dependência, marcou direitinho, pode falar? Recria o Java Bean e a tela nesse novo projeto desse modo. Pessoal, olha só. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma lista aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, olha. Provavelmente esse aqui não vai dar para a gente terminar hoje, mas aí vocês vão ficar com o conteúdo para a gente terminar de desenvolver para a aula que vem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou criar, aqui ó, botão direito, novo, vou criar um novo pacote Java, vou chamar de modelos, tá? Beleza? Nesse pacote eu vou criar uma classe de modelos, tá? Vou criar uma classe Java e vou colocar ali
vou chamar aqui de estados, ok? Aliás, estado, vou chamar de estado, beleza? Todo mundo acompanhando? Então, eu vou criar aqui nesse estado, ó, sigla e nome, beleza? E vou clicar com o botão direito, né? Refatorar. Opa, vamos escolher a opção encapsular campos e vamos fazer aqui tudo nela, né? Getters and setters, ok? Então eu tenho uma classe de model aqui de estado, beleza? Ok? Fala só para a gente chegar nesse carro, por favor. Foi? Beleza. Então, olha só, eu tenho um objeto estado, ok? Bom, agora eu vou precisar trabalhar lá no meu bin. Antes de eu trabalhar no meu bin, vamos associar aqui o que o site do PrimeFaces pede para que a gente monte uma combo, tá? Então, olha lá, eu entrei no site do PrimeFaces e estou escolhendo o objeto Select One Menu, lá no Showcase, tá vendo? Então, olha como é que eu tenho vários exemplos aqui de Select One Menu. Select One Menu é a combo, tá vendo? Ó. Ok? Eu tenho vários tipos de combo. Tá vendo que ela tem esse efeitozinho, cada uma delas tem um efeito, tá? Mas eu vou querer usar essa básica, que praticamente é só para a gente entender como é que a coisa vai funcionar. Então, aqui embaixo eu tenho o código fonte para ela, ok? Veja que não é todo esse código fonte aqui não. Eu tenho aqui, olha só, tá vendo? Olha, Basic Usage. Então, o que a gente vai usar não, na verdade não é essa básica não, é essa daqui, ó, tá? Então, aqui no Basic Usage, né, eu tenho, veja que eu tenho vários grupos que formam cada combo que está sendo mostrada lá em cima. Essa de pojo, tá vendo? Essa que tem o pojo é um objeto Java que vai me retornar o conteúdo que vai preencher a lista. Então o nosso EJB ele equivale a um pojo para o site do Mentalway. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou copiar todo esse código fonte, só que para mim, eu só vou utilizar essa parte aqui, do pojo, tá certo? Então, deixa eu ver aqui, ó, copy to clipboard, permitir acesso, ok, copiei. Então, o que eu vou fazer agora? Lá no meu EJB, eu vou, para não misturar o código, eu vou colocar aqui embaixo. Colei essa galera toda, ok? Lembrando que, olha, tá dando esse monte de erro, por quê? Porque eu ainda não coloquei, lembra que nós colocamos no index, esse início aqui, ó, para ele reconhecer as bibliotecas do PrimeFace. Então eu ainda não coloquei isso
na página nova que eu criei com o EJB, tá? Então, ó, vou substituir aqui, ó, vou colar, pronto, beleza, salvei, ele já parou de dar todos os erros lá. E qual área disso lá no site do Paracase? Em que setor você achou esse Select One? Showcase. Não, Showcase só. E aí você vai buscar no canto esquerdo por Select One Menu. Então, olha lá. Como ele cria aqui pra gente, deixa eu até formatar para ficar direitinho. Ele cria aqui pra gente um form, aí um panel grid e tal. Beleza. Então, a gente vai deixar só o que tem o pojo. Então, olha lá, vou selecionar todos os Select One Menu até o pojo, apago, e vou selecionar todos os depois do pojo e vou apagar também. Deixa eu ver, o pojo está aqui, ele já termina com a tag. Ok. Então, olha, basicamente vai ficar assim, ó. Deixa eu ver, aqui o submit a gente não vai entrar nele hoje, então é só mesmo para listar as coisas. A caixa de diálogo a gente não vai entrar com ela, tá? Então eu vou tirar tudo, beleza? Então olha lá. Eu usei o copy to clipboard, porque senão eu ia ter que apagar esses números que aparecem aqui no canto. Ó. Tá vendo? Senão se eu copiar, por exemplo, eu vou copiar esse trecho aqui, ó, copiei. Se eu der um colar aqui embaixo, olha lá, eu vou ter que sair apagando os números, entendeu? Então, por causa disso que eu... Para ver em texto puro também é possível. Beleza? Então, olha só. Eu copiei, então, fiquei com a tag form, a tag panel grid, tá? E esse cara aqui. Veja o seguinte. Vamos explicar aqui, eu vou dar um enter aqui, só para caber tudo na mesma, assim, na tela, né? Para a gente não precisar ficar rolando para um lado para o outro. Como é que funciona aqui? Ó, eu tenho esse objeto aqui, olha. Esse aqui é um form, igual o form do HTML mesmo. Aqui é um panel grid, que vai criar um painelzinho por volta da nossa combo. E esse cara aqui vai ser a combo. Então, ó, esse output text é como se fosse uma label, onde eu vou escrever, por exemplo, lá, ó, estados. Ok? Beleza? Bom, aqui eu tenho a tag do Select One Menu. Veja o seguinte, esse cara aqui, esse Select Item aqui, ele é o que vem selecionado. Então, se eu não quiser que venha marcado nada, eu vou deixar aqui, ó, vazio. Tá? Então, o primeiro item, o que já vem selecionado, ele está vazio e vale vazio. Veja que aqui eu tenho, quando eu crio o Select One Menu, eu tenho que passar o value dele, beleza? O que é o value dele? Olha só, esse cara aqui que ele passa, tá vendo? É um Java Bean, beleza? Esse cara é um Java Bean, que a gente já tem o nosso, porém, nós não temos o método selectPlayer1. Então, esse cara é um método que me devolve a lista de players. No nosso caso, a lista de estados. Beleza? O que ele faz? Ele aplica um efeito, que depois vocês podem ver na documentação do Prime Faces, os vários efeitos que tem. E ele
está dizendo aqui, olha, que ele converte cada objeto desse em um player, ou seja, numa variável jogador. Então, eu tenho a lista de estados que eu estou passando para minha combo, ok? A lista de estados. Só que na interação, lembra do for each? Ele faz um for each desses estados, desses players, e a cada interação ele cria uma instância de player, de jogador. Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha só, os meus itens vêm de estado, tá? No caso de players, no caso dele, mas a gente está criando como estados, e a cada estado eu crio, eu pego um item da lista de estados e crio um estado para ele. Então, olha só, quando eu mostro para o usuário, ele já consegue ver o meu objeto estado, que é o que vai virar aqui, ponto, nome, e o valor dele, sigla. Tá? Então, por hora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ter uma lista de estados, que retorna todos os estados para mim, para que eu possa pegar dessa lista, eu marcar o que eu quero que apareça para o usuário e o que eu quero que fique valendo cada opção que o usuário selecione. Então, vamos voltar, ainda está meio confuso, mas vamos voltar no nosso BIM para a gente ir fazendo o que ele pede aqui, para vocês verem como é que a gente vai trabalhar isso. Então, olha só. Professor, só em nosso que você fez para tirar aqui 200 eu tenho uma importação que tinha colocado no começo. Eu colei isso aqui, ó, que está no índice da aula passada. Bom, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Para eu preencher a combo, eu preciso mandar para a tela uma lista de estados, certo? Sim ou não? Sim. Então, eu tenho o meu objeto estado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma variável que é uma lista de estados, correto? Bem passo a passo. Então, olha só. Private list, ó, de estado. Beleza? Vou chamar esse cara de estados. Ó, estou fazendo o que a gente fez no primeiro lá com o nome, tá vendo? Criei uma variável privada estados e agora eu vou ter que ter get7 para ela. Tranquilo? Beleza. Ah, mas olha só o que o meu EJB já está dizendo aqui também, ó. Tá vendo que eu tenho um player 1 aqui? Então, quando o usuário escolhe um player da lista que vai aparecer aqui, a própria lista já seta aquele player lá no BIM. Então, olha o que eu tenho que ter também. Eu tenho que ter aqui, olha, private estado. Beleza? Por quê? Porque lá na tela, quando o usuário escolher um estado, ele já vai fazer aqui 7 estados para mim. Certo? Então, o meu objeto já vai ficar ali na variável estado. Ok? Beleza? Então, agora, lembra, o BIM, ele vai trabalhar sempre igual uma classe de model. Então, se eu tenho os atributos privados estados e estado, o que eu tenho que fazer com esse BIM? Eu tenho que criar para ele um get e um set. Beleza? Então, olha lá. Eu vou fazer o seguinte, olha. Botão direito, refatorar, cadê? Refatorar, encapsular campos. Vou selecionar todo mundo. Aliás, o get7 eu não vou marcar, né? Do nome. E vou mandar refatorar. Beleza, eu já tenho aqui, olha,
um set e um get para cada um deles, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Deixa eu só... Eu vou criar aqui tá vendo que eu estou criando um método chamado construir? Veja bem, vocês lembram de método construtor? Método construtor? Como é que o método, o que o método construtor faz quando uma classe instancia o método construtor é executado? Por quê? Porque ele é executado quando eu construo o objeto em memória, beleza? O Java Bean, ele tem uma pequena diferença. Eu posso criar um método qualquer e eu coloco uma anotação nesse método para dizer que ele é um método construtor. Então, eu não preciso dar o mesmo nome da classe para o método para o Java entender que esse método é um método construtor. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou anotar, @postConstruct. Pronto, esse cara virou meu método construtor. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou fazer da maneira mais simples possível. Eu vou fazer o seguinte, olha. Estados igual a new list. Aliás, new array list de estado. Beleza? Tranquilo? Criei, instanciei uma lista de estado. Ok? Bom, para facilitar mais a minha vida na hora de adicionar itens nesse estado, olha o que eu vou fazer. Eu vou aqui no meu objeto estado e eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou criar um método construtor para ele. Então, public, esse aqui é normal, tá? Ele não é Java Bean, então eu vou criar um método construtor para ele que não pede parâmetro e eu vou criar um outro método construtor que vai pedir para ele, uma string, sigla e uma string nome. Beleza? E aí eu já vou fazer assim para ele, this.sigla recebe sigla, this.nome recebe nome. O que eu posso fazer a partir de agora? Pô, eu já posso criar, instanciar um estado, já passando sigla e nome para ele. Ponto final, é isso que eu queria, para facilitar o meu código lá. Lembrando, eu estou fazendo isso para quê? Para eu simular uma consulta no banco de dados que já me traria todos os estados cadastrados no banco. Tá? Obviamente, eu não preciso fazer isso sempre. Eu estou fazendo só para simular uma tela que está abrindo, o EJB vai ao banco de dados, faz a consulta, traz os dados e devolve para o usuário. Beleza? Devolve para a tela. Então, só estou simulando. Então, fiz o meu método construtor aqui, vou voltar para o meu EJB. Tá vendo? Agora eu posso fazer o seguinte, estados, ponto add, new estado. O estado lá, eu posso criar um estado sem passar nada, ou posso criar um estado passando já sigla e nome. Tá vendo? A assinatura dos dois métodos construtores que eu acabei de fazer. Então, para diminuir meu código, eu já coloco aqui, RJ Rio de Janeiro.
Opa, faltou, né, aspas. Aí vou fazer isso aqui, ó. Não vou arriscar fazer o resto, né, para não fazer besteira, né? Né, isso aí a gente estudou lá na quarta série, né? Eu já tenho a professora da quarta série, que ela sofreu muito na nossa mão, né? Mas já está aqui. Então, o que vai acontecer? A partir de agora, esse status, ele já tem alguma coisa. Beleza? Então, quando ele foi instanciado pelo EJB, né, quando a tela abrir, esse cara já é instanciado automaticamente. Então, a ideia é que esses caras apareçam para mim lá na combo, ok? Então, olha lá, como eu já tenho o get set dele, olha lá, o get estado retorna o estado, e aí vai, e ele está sendo instanciado aqui. Então, olha lá o que eu vou fazer. Posso mudar já para a tela? Pode. Só o estado aqui, que estou aparecendo, se quiser criar o método age. Porque é estados, não é estado. Sem ver. Estados. Você criou como lista? Será que é o Java? Eu fico me perguntando. Será que é o Java? Estados. Cadê estados? Não é igual a AD, ponto AD, em todos eles. Beleza? Viu? Bom, galera, o que eu vou fazer aqui agora? Olha só. Como eu já tenho a estrutura por detrás do site praticamente pronta, obviamente pode ser que aconteça algum erro aqui e não vai dar tempo da gente corrigir hoje. Mas como eu já tenho a estrutura praticamente pronta e o código lá do Prime Face está praticamente pronto, então a gente vai entender isso aqui, olha só. Eu vou substituir aqui, né, por tralha. Opa! E caramba, deixa eu voltar aqui que eu fiz uma pequena besteira. Isso, ó. Primeiro bin, ponto. Ó, aqui eu quero preencher com a lista de estados. Então, ó, eu vou preencher com estados. Cada estado que vier, eu vou chamar esse cara de E. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Ali, para mim, ele vai fazer um for each de estados, né? Ele vai criar uma variável estado e estados. Então, é como se eu estivesse fazendo uma iteração. Aliás, eu estou fazendo uma iteração. Estou fazendo um for each da lista de estados, e cada vez que ele percorre o for each, ele transforma o estado que está sendo percorrido naquele momento na variável E. Então, olha aqui, o que vai acontecer? Ponto, olha lá, eu tenho o nome do estado, e aqui eu quero que o value dele é ponto sigla. Tranquilo? Entenderam a jogada? Então, olha, aqui vem uma lista de estados. Quando ele está
renderizando a página, ele está fazendo um for each para preencher aquela lista. Cada vez que ele percorre o for each, eu estou transformando, eu estou jogando o estado que ele está varrendo naquele momento na variável E. E aqui, falou tchau, tchau, e aqui eu estou colocando, ó, o item label é o que eu quero que o usuário veja, então ele está pegando do estado, ele está mostrando o nome, e na hora do valor, ó, o item value, o que vai valer quando o usuário escolher uma opção é a sigla. Então, ó, ele está pegando de dentro do objeto a sigla. Beleza? Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui, por hora, a gente não vai mexer nele, porque olha só, o que está acontecendo? Ele está disparando uma ação aqui para gente. Então, nós não vamos mexer. Eu vou deixar, eu posso deixar até aqui como primeiro bin ponto estado. O converter eu acredito que a gente não vai precisar. Não estou lembrado. Beleza? Vamos ver se já roda. Rodando ou não rodando, a gente vai parar a aula por aqui por causa do tempo. Mas aí na próxima aula a gente continua com ela. Aí você só tem que lembrar que eu vou colocar isso no YouTube. Olha lá, ó. Beleza? Rodou. E eu fiz 2 vezes. Eu fiz como uma lista sem querer. Mas olha lá. Beleza? Se eu mandar exibir aqui, olha, o código, deixa eu ver se eu acho aqui. Ih, caramba. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Quando ele começou a preencher, ó, ele foi criando os vários options, tá vendo? RJ Rio de Janeiro, aí depois ele criou o outro lá, SP São Paulo, porque ele foi iterando aquela parte lá pra gente. Então, o que acontece? O que eu quero que vocês peguem dessa aula? Todos os objetos do Prime Face, eles vão se basear nisso. A gente tem o código praticamente pronto do Prime Face. A gente vai ter que entender o que o BIM tem que trazer para a gente pegar e preencher os métodos do BIM correto para que o próprio objeto já funcione. Tipo assim, a ideia é básica para todos. E, tipo assim, você entendeu esse mecanismo de como que a tela vai ser montada? Todos os componentes que vocês virem do Prime Face vão ser exatamente iguais. Beleza? Ficou tranquilo hoje? Na verdade, o objetivo não era nem mostrar como, né? Mas o objetivo era fazer vocês entenderem o funcionamento entre a tela e o JavaBim. Beleza? Tranquilo? Alguém ficou com dúvida? Tipo assim, a nossa aula, infelizmente, era uma aula de 4 tempos, agora está em 2, então é meio corrido. Mas na próxima aula, como a gente conseguiu, inclusive, mostrar o JavaBim na tela, a como preenchida, o que eu vou fazer? Quem não conseguiu fazer hoje, por algum motivo, na próxima aula eu vou usar pelo menos uma parte da aula para ver erros, para consertar de quem não foi. Beleza? Então eu vou postar a aula no YouTube. Assim que eu postar, eu vou colocar o link dela no material da aula de hoje, lá no site da Flow, e aí vocês vão conseguir ver. Quem não conseguiu fazer aqui vai tentar fazer em casa e vai trazer erro para mim para a próxima aula. Beleza? Tranquilo, galera? Dúvida de alguma coisa? A primeira aula de configuração.